E finalmente a gente tem uma resposta de quem mandou matar Marielle e a história é muito pior do que a gente imaginava. E uma coisa ficou claríssima nessa história: o quanto o crime organizado ocupou todos os níveis de poder policiais e judiciários do estado do Rio de Janeiro. Esse é Domingos Brazão, um político conhecido aqui do Rio de Janeiro e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. No Rio de Janeiro, o Lessa falou, que foi o cara que matou a Marielle, que o Domingos Brazão estava envolvido no assassinato. E muita gente achou que era mentira. Só que para quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem que a gente está falando com gente ligada a muito crime. Hoje, ele foi preso. Esse é o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal, também foi preso hoje por participar, por ser um dos mandantes do crime da Marielle. Ou seja, duas figuras políticas importantíssimas do Rio de Janeiro, envolvidas em vários escândalos de corrupção, inclusive escândalos com a milícia, estão envolvidas nesse assassinato. Lembrando que essa figura aqui aparece no relatório da CPI das milícias, que foi feito pelo Freixo, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. E sabe quem era a principal assessora do Freixo? A Marielle. Mas a história piora muito. Esse é Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no dia que a Marielle foi assassinada. Ele assumiu a investigação do crime e ele também foi preso hoje por ter envolvimento nessa história. Vocês têm noção? O chefe da Polícia Civil, que assumiu o caso, que acolheu a família, que disse que ia resolver o problema, foi preso por estar envolvido no assassinato dela. Ou seja, durante 6 anos, várias provas foram destruídas porque a cúpula da polícia estava envolvida nisso. Mas piora. Um outro delegado também foi afastado sobre a busca e apreensão. É o delegado Genilton Lages, que também estava à frente da investigação desse crime. E a coisa é tão macabra que ele chegou ao ponto de escrever esse livro sobre a investigação e o assassinato da Marielle. Ou seja, uma pessoa que está envolvida na investigação do crime, que pode ser um dos criminosos participantes e que ajudou a ocultar provas e destruir, teve a coragem de escrever um livro sobre a investigação do assassinato da Marielle. Para quem não lembra, a Marielle era uma vereadora aqui do Rio de Janeiro, uma vereadora conhecida por ter sido uma das principais assessoras do Freixo e ter um trabalho muito forte com a população mais pobre. A Marielle fazia parte de um gabinete que observava a intervenção do Rio, porque o Rio de Janeiro estava sob intervenção quando a Marielle foi assassinada. Inclusive, aquele chefe da Polícia Civil que eu mostrei para vocês e que foi preso, ele foi colocado no cargo um dia antes, sabe por quem? Pelo Braga Neto, que era o interventor do Rio de Janeiro. E a Marielle, ela estava fazendo várias e várias denúncias sobre assassinatos de moradores em comunidades do Rio de Janeiro que confrontavam a milícia. E como eu falei no início do vídeo, esse senhor aparece na CPI das milícias que rolou aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente ainda não tem todos os detalhes desse crime. O fato é, precisou federalizar essa investigação no governo Lula, com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça avaliando e fazendo a investigação toda, para a gente descobrir o nível de corrupção da polícia e da estrutura política do Rio de Janeiro. Se esse assassinato continuasse sendo investigado pelo Rio de Janeiro, não chegaríamos a nenhuma resposta, porque o que a gente teve nos últimos 6 anos foi ocultação de provas, foi destruição de provas e muita gente se protegendo. Agora, imagina para o carioca ter noção de como o Estado está completamente dominado pelo crime organizado.